que bom que você está ligadinho na TV Primavera. Daqui a pouco, Primavera Saúde. E o tema de hoje é ansiedade e depressão infantil. Aprenda como identificar os principais sintomas e os cuidados que devem se ter nesta fase. É depois dos comerciais, então não saia daí. Um novo ano, com a bênção esperada há tempos. Bíblia Sagrada com comentários do missionário R.R. Soares. O livro que o ajudará no cumprimento do propósito da sua existência. Mapas coloridos, dicionário, nova ortografia e muito mais. Disponível em 4 cores. Bíblia Sagrada com comentários do missionário R.R. Soares. Você não pode ficar sem essa bênção. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Além de canais de notícia, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. O meu pai sempre ensinou. Meu pai consertava coisas para todo mundo. Era um exemplo para mim. E eu, bem, eu só segurava a luz. Sempre ajudou a todos com necessidade. Com o passar dos anos, consertamos coisas para os amigos e desconhecidos. Ele estava ensinando muito mais do que simplesmente consertar coisas. Ensine pelo exemplo. Passe adiante. Com exemplo ensina. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. A Graça Kids apresenta De Casa em Casa, um livro que mostra diferentes tipos de moradia de uma maneira divertida. Conheça um lar muito especial. De Casa em Casa, de Cláudia Mota. Aumente suas vendas divulgando seu produto na TV. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, agora também pelo canal 12 da GVT. Felipão acaba de lançar o seu mais novo CD, Abençoado. Ele faz o vento sossegar. Ele é quem faz meu coração se acalmar. 13 faixas de muita adoração, ritmo e celebração a Deus. Chegou Abençoado, o novo álbum de Felipão. Mais um lançamento Graça Music. Posso ajudá-lo a atravessar a rua? Claro. Numa boa. Obrigado. De nada. Deixa eu te levar para um lugar.
boa tarde. O Primavera Saúde vai tratar de um tema delicado e necessita da atenção dos pais e responsáveis. Hoje vamos debater sobre ansiedade e depressão infanto-juvenil. Para esclarecer melhor essa situação, é que eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Primavera o Dr. Pedro Caron. Doutor, seja muito bem-vindo ao TV Primavera. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, doutor, a gente reconhece, que ansiedade e depressão são doenças, ou até mesmo características de pessoas adultas, Agora, ver isso em crianças, hoje em adolescentes, é uma situação que já está se tornando até normal, no meio de vocês. Como é que tu analisa a situação? Claro, os transtornos psiquiátricos, como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, já muito comuns em adultos, De uns anos para cá, vamos dizer, a investigação em crianças e adolescentes está sendo feita por profissionais com mais condições de fazer tais tipos de diagnóstico. Sim. E também orientar os pais para se ter algumas visões e ideias do que sintomas, que sinais observar em seus filhos para, ser necessário, levar numa consulta médica para fazer uma posterior avaliação, Mas são transtornos que, evidentemente, existem há muito tempo, claro, mas que de uns anos para cá, em crianças e adolescentes, que estão sendo um pouco mais abordados. Começou a ser mais observado, na verdade, Exatamente. Vamos começar falando sobre a ansiedade, Claro. Nesse assunto, como é que a gente pode definir exatamente o que é ansiedade, Certo. Os transtornos de ansiedade é uma categoria de transtornos dentro da psiquiatria bastante ampla. Dentre os transtornos de ansiedade, existe a ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, fobia social, fobias específicas, transtorno de ansiedade de separação, em crianças principalmente. Então, é uma categoria bem ampla de transtornos. Os sintomas, os sinais clássicos, vamos dizer que são mais evidentes, serem observados, principalmente em crianças e adolescentes, na realidade são muito parecidos com os sintomas e sinais observados nos adultos. O que acontece é que, segundo o DSM, segundo o CID-10, que são os critérios diagnósticos que a gente usa em psiquiatria, os sintomas e sinais de transtornos de ansiedade, por exemplo, em adultos, são os mesmos que em criança, que são uma sensação de ansiedade, uma sensação de angústia, uma antecipação de problemas muitas vezes, um transtorno do pânico, por exemplo, os sinais de pânico, de uma crise episódica de ansiedade aguda mais grave, que muitas vezes pode, além dos sintomas, a gente chama emocionais, que é a sensação de ansiedade, que é a angústia, que é o descontrole emocional, sintomas físicos, por exemplo, a taquicardia, o coração disparar, por exemplo, uma sensação de abafamento, por exemplo, uma sensação de estar com a garganta engasgada, a sudorese, os tremores, por muitas vezes uma sensação de morte iminente, uma sensação de perda de controle numa crise de ansiedade mais aguda que nós chamamos de um episódio de pânico. Esses sintomas em crianças e adolescentes também acontecem, sem dúvida nenhuma. Crianças e adolescentes muitas vezes têm sintomas ansiosos que podem ser muito graves, que podem trazer um prejuízo funcional para eles muito grande, e isso tem que ser observado pelos pais. O que acontece é que em crianças e adolescentes o prejuízo, na maioria das vezes, vai ser observado também na escola. Então, diminuição de rendimento escolar, isolamento social, isso são sintomas que podem acontecer tanto em transtornos ansiosos, como também em transtornos do humor, em transtornos depressivos em crianças. E às vezes eles têm que ser observados quanto antes para a gente conseguir já iniciar um tratamento que a criança ou adolescente tenha o menor prejuízo possível. Quando essa criança ou esse adolescente acaba indo no consultório, como é que vocês acabam realizando esse diagnóstico? Claro. O diagnóstico de qualquer transtorno psiquiátrico, seja transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, em crianças e adolescentes, como também em adultos, é um diagnóstico que é clínico. Ou seja, hoje em dia ainda não existe nenhum exame, seja laboratorial de sangue, seja um exame de imagem mais específico, que faça o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico. E nem mesmo algum exame que ajude muito no diagnóstico. Não, então é um diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico, ele é observacional. Então a gente tem que observar o paciente, observar a criança, na maioria das vezes fazer essa observação em crianças e adolescentes, isso é bastante importante. Tanto em transtornos de ansiedade quanto em transtornos depressivos,
fazer observação em casa, fazer observação na escola, né? Fazer observação em diversos locais. Então, por muitas vezes, a gente vai precisar da ajuda dos pais, sem dúvida nenhuma, dos professores na escola, do professor de música, do professor de dança, né? Conversar com esses outros profissionais para a gente ver se esses sintomas estão acontecendo em todos esses locais. Mas o diagnóstico, como perguntou, um diagnóstico é clínico, ele é observacional. Sim. Então é importante, a gente não... Muito dificilmente a gente consegue, às vezes, fazer o diagnóstico em uma consulta, num corte transversal. A gente precisa, por vezes, de uma observação um pouco maior, de um tempo um pouco maior para fazer um diagnóstico mais robusto, né? Uhum. Doutora, a gente sabe, né, que a ansiedade, de certa maneira, é uma medida menor, vamos dizer assim, ela é normal. Claro. Como que os pais podem analisar que já não é uma ansiedade normal, é uma ansiedade que acaba sendo excessiva, né? Claro. A ansiedade, sem dúvida nenhuma, é um sentimento até certo ponto normal que todos nós temos, que nos ajuda em muitas situações, sim, claro, né? Mas quando essa ansiedade começa a ser prejudicial, quando ela começa a trazer prejuízo funcional na nossa vida. Uhum. Mas essa é uma categorização, às vezes, um pouco difícil de ser feita. Imagino. Quando que exatamente eu começo a ter prejuízo? Por exemplo, quando eu começo a ficar muito ansioso, angustiado, por exemplo, uma criança e adolescente, de não conseguir realizar um trabalho em sala de aula, muitas vezes de não conseguir ir para a escola, porque fica com uma sensação que algo vai acontecer, ou fica com uma sensação de aperto no peito, de não conseguir ir para a escola. Sim. Começa a ter o prejuízo social, não conseguir apresentar trabalhos, fazer provas, por exemplo, na escola, começa a ter um prejuízo acadêmico, né? Então, quando se inicia um prejuízo na vida do paciente, é quando essa ansiedade ou sintomas depressivos realmente são categorizados como um transtorno que tem que ser tratado. Quando os pais já sofrem de ansiedade, essa relação ela pode ser genética também, passar para o filho, ou não Sim, tem relação? Claro. De novo, como todos os transtornos psiquiátricos, uns mais, outros menos, eles têm um componente genético hereditário bastante grande, na maioria das vezes. Então, sim, a ansiedade é um transtorno psiquiátrico que tem um componente hereditário e um componente, nós chamamos de ambiental. Componente hereditário, as pesquisas mostram sim que é muito comum crianças e adolescentes que tenham algum transtorno de ansiedade. Se a gente fazer uma investigação familiar mais a fundo, sim, se observar pais, tios, avós, parentes em primeiro ou segundo grau que tiveram transtornos de ansiedade ou transtornos de humor também. Então, tem um componente hereditário bem forte e a gente não se sabe ainda o gene específico que acarreta isso. Sim. Provavelmente é poligênico, são vários genes que estão por trás da hereditabilidade do transtorno de ansiedade. E também tem um componente ambiental, sem dúvida nenhuma, né? Então, se viver em situações, em famílias, em locais onde o jovem, o adolescente é super exigido, é muito exigido, mas aquela sensação de ansiedade no ambiente, claro que também pode piorar um transtorno de ansiedade que já tem um início, vamos dizer, genético, né, digamos assim. Um ambiente talvez com muita cobrança, doutor? Claro, um ambiente com muita cobrança pode influenciar, sim, para esse transtorno aparecer. Às vezes pode ser, vamos chamar, o estopim para isso, sim, né, ou para que esses sintomas sejam maiores. Então, é um transtorno que tem um componente hereditário e ambiental. Agora, falando um pouquinho sobre a alimentação. A gente sabe que a alimentação saudável, a questão de exercício, são fundamentais para não desenvolver qualquer tipo de doença, né? Nesse caso da ansiedade, alguns alimentos acabam podendo ser fundamentais para acabar desenvolvendo a ansiedade? Tu falou em atividade física e alimentação. Sim. Os transtornos de ansiedade, no geral, também é comprovado em pesquisas médicas que a realização de atividade física de forma regular, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, uma atividade física que o paciente, que a criança e o adolescente goste. Sim. Então é importante se tentar dentro do possível que seja a atividade física que ele mais goste. Uma atividade física que, para a criança e adolescentes, o ideal também é uma atividade física em grupo, para ele socializar, para ele ter amigos, para ele conversar, que não seja, vamos dizer, uma exigência dele lá, por exemplo, uma academia e ficar 1 hora.
Não, que ele também goste daquilo, que ele socialize. Que não se torne uma obrigação, que não se torne uma doutor? obrigação, mas sem dúvida nenhuma, a atividade física ajuda bastante na melhora dos sintomas ansiosos e na prevenção, muitas vezes, de alguns transtornos de ansiedade. Sim, a alimentação, o que acontece é que a ansiedade muitas vezes influencia na alimentação. É muito comum a gente escutar, né? Eu sou muito ansioso, então eu como demais. Para tratar, entre aspas, a minha ansiedade, eu tenho que comer alguma coisa, tenho que colocar algo na boca, então eu acabo engordando, ou acabo aumentando de peso. Ou né? comendo doce. Ou comendo doce, né? Então, aumento de peso em pessoas, crianças e adolescentes, da mesma forma como adultos, que têm transtornos de ansiedade, é uma coisa bastante comum, não só o aumento. Dependendo, tem alguns pacientes, algumas pessoas, e que a ansiedade tira bastante a fome. Então, o paciente, quando ele se sente mais ansioso, ele perde a fome, ele não consegue comer. Quando isso é algo mais constante, sim, pode interferir em uma perda de peso mais acentuada. Mas alimentos específicos que aumentem ou diminuem a ansiedade, isso não influencia tanto. Claro que alimentos, por exemplo, que são muito estimulantes, às vezes podem aumentar a sensação de ansiedade. Qualquer alimento mais estimulante, desde cafeína, energéticos, por exemplo, chimarrão, né? Isso tudo pode, por vezes, aumentar a sensação de ansiedade, porque são estimulantes. Como a gente já falou aqui, o ambiente onde a criança ou adolescente acaba vivendo pode acabar gerando essa ansiedade, né? Dependendo da forma como ele convive nesse contexto. Sim. Diante disso, como os pais devem lidar com essa situação de ter um filho que é ansioso? Certo. Muitas vezes o ambiente, como a gente já falou, muito cobrador, interfere negativamente nesses sintomas, ou seja, piora esses sintomas. Mas em grande parte das vezes, o ambiente junto com a genética piora muito mais. O que eu quero dizer? Por vezes, se o adolescente já é ansioso, pais, avós, tios também têm sintomas de ansiedade. Se o pai, o avô, o tio tem sintomas de ansiedade e não faz um tratamento, ele vai desenvolver essa ansiedade dentro de casa e isso vai interferir negativamente nos seus filhos. Então, isso tem que ser observado, esses sintomas nos pais, para muitas vezes eles buscarem um atendimento, um tratamento, para que os sintomas nos filhos também diminuam ou não apareçam, ou apareçam, vamos dizer, em menor intensidade. Claro. Por isso que o acompanhamento, muitas vezes, dos pais, seja em terapia de família, ou seja no atendimento individual dos pais, também é importante. Tudo bem. A gente já continua falando sobre esse assunto, vamos só para um breve intervalo e voltamos já já, então não sai daí. Você pode. Ei, deixa que eu abro. Você pode. Obrigada, meu jovem. De nada. Cortesia. Passe adiante. Você pode. Tudo bem. Tô segurando. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Jericó será ativado em 3, 2, 1. Estamos correndo o mundo todo. Meu ramo é manter o segredo das pessoas. Cada barulhinho desse é $1 milhão em sua conta. É uma cerimônia de renovação dos nossos votos, não um casamento da realeza. Isso tudo foi ideia sua. A segunda melhor que tive em 20 anos. Derrubou o sistema. Modo de segurança ativado. Quem é George 620? Descubram como ele fez. Achei ele! Tem uma associação brasileira. Eles enviaram alguém para espionar. E esse homem pode encontrar alguma coisa? Claro que não. Senhorita Santos? Bom dia. Bom dia. Por favor, me chame de Júlia. É solteira? Eu ainda não conheci o homem certo. Tem alguma coisa nessa mulher. Ela está me deixando louco. Há alguma coisa entre vocês? É só trabalho. Ainda vou conhecer um homem como você. Quem é Júlia?
Eu nunca toquei nessa mulher. Isso não faz a menor diferença, Paul. Você não percebe? Eu não procurei nada. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Quero saber o que está pensando agora. Você tem que descobrir o que está acontecendo entre você e essa mulher. Você acha que tem problemas agora? Nós estamos falando do governo e do FBI. Se você olhar para uma mulher com um desejo no coração, você já cometeu adultério. Sabe o que acontece quando brinca com fogo? Nós militamos com as armas da justiça. Você prometeu ser fiel à sua companheira. Você a recebeu no santo estado do matrimônio. Estou atraído por uma mulher e sou casado. Você sabia que estar em família, juntos, à mesa, pode evitar a maioria dos problemas familiares? Junte-se a milhares de mulheres ao redor do mundo que têm descoberto o segredo bem dentro de suas casas. Uma experiência edificante para a sua vida. O uso de um tesouro na hora certa. O poder da experiência da mesa. Um lançamento Graça Editorial. www.spovo.com.br. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente, fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. Felipão acaba de lançar o seu mais novo CD, Abençoado. Ele faz o vento sossegar. Ele é quem faz meu coração se acalmar. 13 faixas de muita adoração, ritmo e celebração a Deus. Chegou o Abençoado, o novo álbum de Felipão. Mais um lançamento Graça Music. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Além de canais de notícia, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Você pode. Ei, deixa que eu abro. Você pode. Obrigada, meu jovem. De nada. Cortesia. Passe adiante. Você pode. Tudo bem. Tô segurando. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Estamos de volta e nosso tema de hoje é ansiedade e depressão infantil. E você tem dúvida? Não tem problema não. Liga pra gente pelo telefone 3442-2012 e participe aqui do Primavera Saúde. Bom, doutor, como a gente está falando de ansiedade excessiva, ela pode acabar prejudicando no rendimento mesmo dos alunos, né, na sala de aula, como a gente estava conversando, isso em crianças e adolescentes, né, doutor? Sim. Como é que fica essa situação, assim, na escola? Hoje tem essa importância mesmo do professor ter esse olhar também para analisar essa questão do aluno, além de apenas ensinar? Claro, acho que sem dúvida nenhuma. A ansiedade, como vários outros tipos de transtornos psiquiátricos, podem influenciar na capacidade de aprendizagem de um aluno, de uma criança ou de um adolescente. Então, diminuição de rendimento escolar é um sintoma
muito comum na infância e adolescência, que pode estar presente em diversos transtornos. Então, não que seja necessariamente um transtorno de ansiedade. Sim. Transtorno depressivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vários outros transtornos em psiquiatria também podem causar diminuição de rendimento escolar. Então, é importante que o professor, quando note que aquele aluno que tinha um rendimento escolar satisfatório, Sim. tenha uma queda do rendimento de forma mais abrupta, que não tenha interferência de nada dentro da escola, de fato, né? Ele vinha com bom rendimento e de uma semana, de 2 semanas para cá, o rendimento começou a cair. Isso tem que ser um sinal de alerta, né? Vamos dizer, um sinal amarelo para o professor investigar, perguntar se está acontecendo alguma coisa, conversar com os pais e, se for necessário, se fazer uma investigação mais a fundo. Doutora, eu tenho um dado aqui que traz que entre 100 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade, 13 acabam sendo afetadas pela ansiedade, né? Que agora eu queria entrar um pouquinho no assunto da depressão, né? Até onde tem essa ligação entre a ansiedade e a depressão? Claro. Acho que esse dado que tu trouxe, primeiramente só para fazer um comentário, acho que é bem importante. Isso mostra que a prevalência de transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes é bastante alta. Tu trouxe um dado de 13 em cada 100. Sim. Ou seja, de 13%, que é mais ou menos o que as pesquisas mostram, né? Mais ou menos de 10 a 15% das crianças e adolescentes em idade escolar, em algum momento da vida, desse período, vão ter algum transtorno de ansiedade, que pode ser algum daqueles que eu falei anteriormente: ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade de separação, uma fobia específica, fobias sociais e outros, né? Depressão, indo agora para transtornos depressivos, também a prevalência de transtornos depressivos em crianças e adolescentes é bastante alta. O que acontece com a depressão é que a prevalência vai aumentando conforme mais perto e depois da puberdade. Então, a prevalência de transtornos depressivos, de transtornos de humor em crianças e adolescentes mais jovens, com menos idade, é menor do que nos adolescentes. Também há uma mudança em relação ao gênero. Transtornos depressivos, assim como transtornos de ansiedade, em adultos é mais comum em mulheres do que em homens. Sim. Em crianças e adolescentes, na adolescência também. Mas antes disso, na infância, a relação entre gênero, essa diferença entre gênero diminui bastante. Então, meninos e meninas, antes dos 10 anos de idade, têm uma prevalência tanto de depressão quanto de sintomas ansiosos muito parecidas. No decorrer do desenvolvimento, as meninas, as mulheres, acabam tendo mais esse tipo de transtorno. Doutor, tem como a gente definir, assim como a gente fez com a ansiedade, a depressão infantil? Claro, com certeza. Assim como a ansiedade, a depressão infantil, os critérios diagnósticos não mudam em relação aos adultos. Mas é muito importante em crianças e adolescentes a gente ficar mais atento para algumas características, né? Mas os sintomas, os sinais básicos de depressão, que é a tristeza, que é a falta de vontade para fazer as coisas que anteriormente eu gostava de fazer, que é a anedonia, que é o cansaço, uma sensação de cansaço, uma sensação de peso, sentimentos ruins, sentimentos de desvalia, sentimentos de morte, muitas vezes sensações físicas também, né? Perda ou aumento de apetite, mudança no padrão do sono. Esses sintomas que acontecem em adultos, acontecem nas crianças e adolescentes da mesma forma. Em relação ao apetite, muitas vezes o apetite pode ser maior ou pode ser menor. A gente chama de depressão atípica aqueles casos que o apetite aumenta e que o sono aumenta. A gente chama de hipersonia. Mas a depressão é mais comum que ela diminua o apetite e diminua o sono. Então, a insônia global, seja primária, seja inicial, secundária ou terciária, é bem comum também nos sintomas depressivos. Mas em crianças, nos episódios depressivos, mas em crianças e adolescentes, como eu tinha te dito, é importante a gente focar mais em alguns sintomas que são mais comuns nessa faixa etária, que são quais? Diminuição de rendimento escolar, isolamento social. Ele gostava de brincar com os amiguinhos e agora está se isolando, está ficando mais no quarto, não está conseguindo levantar de manhã para ir para a escola, não está
está parando de fazer coisas que a criança ou adolescente antes gostava muito de fazer, gostava de ir na escolinha de futebol, gostava de ir na aula de dança, agora não está mais querendo ir, noto que ele está comendo menos, né? Então, a gente ficar sempre observando esses sintomas para, se for o caso, procurar um atendimento para se avaliar isso. Doutor, a criança normalmente quando ela acaba desencadeando uma depressão, né? Ela tem algum motivo para isso? Às vezes alguma questão que aconteceu na vida dela que ela acabou transformando aquilo numa tristeza não só momentânea? Claro. Boa pergunta. O episódio depressivo, na maioria das vezes, não precisa ter algum fato desencadeante. Sim. Isso é uma coisa que tem que ficar bastante claro, né? Claro que algumas vezes há alguma mudança. Uma mudança, por exemplo, uma mudança de escola na criança e adolescente, uma mudança na estrutura familiar, separação dos pais, mudança de cidade. Isso tudo pode piorar os sintomas depressivos, mas muitas vezes o episódio depressivo se inicia sem ter nenhuma causa evidente que cause aquilo. Então, pode estar com andamento de vida normal, e, vamos dizer, de uma hora para outra, esses sintomas começarem e trazerem prejuízo funcional. O tempo também é bastante importante, o tempo que esses sintomas acontecem. Para a gente categorizar depressão, episódio depressivo, é importante duas coisas. Primeiro, que esses sintomas tragam prejuízo funcional, que não seja uma tristeza eventual. Porque ficar triste eventualmente, todos nós ficamos, as crianças e adolescentes da mesma forma, né? Mas quando isso começa a trazer prejuízo de eu não conseguir fazer as minhas coisas, a criança de não conseguir ir na escola, de não conseguir fazer as coisas que antes ela gostava, quando isso começa a atrapalhar demais a minha vida, por um tempo de pelo menos 2 semanas, claro que a gente não vai esperar que se complete em 2 semanas, mas é importante a gente saber que... não se agrave, né, doutor? Exatamente, mas às vezes 1, 2 dias, isso pode ser alguma coisa eventual, então tem que ser algo que permaneça pelo menos alguns dias, algumas semanas, né? Daí sim é categorizado como um episódio depressivo. E como é que os pais podem analisar essa questão, né? Qual é a reação da criança e do adolescente nesse momento que ele está depressivo? Certo. Tanto os pais quanto todos aqueles adultos responsáveis que convivem com essas crianças, né? Professores, os avós, a casa dos avós, a casa dos tios. É importante se observar quando essa criança tem uma mudança no padrão normal de comportamento dela. Principalmente, como eu já falei, isolamento social, parar de fazer coisas que antes ela gostava de fazer, se sentir cansada, diminuição do rendimento escolar, problemas com sono, com apetite. E em crianças e adolescentes, tem um sintoma que é muito mais comum na depressão de crianças e adolescentes, que é a impaciência, a irritabilidade. Quando a criança começa a ficar mais impaciente, mais irritada, mais briguenta, vamos chamar assim, isso muitas vezes também pode ser um sintoma dentro do episódio depressivo. Então, em crianças e adolescentes, esse sintoma de irritabilidade e de impaciência é muito mais comum do que nos adultos. Com certeza. E é importante, quem está em casa nos assistindo, que se observar isso no seu filho, é analisar, porque a criança muitas vezes ela não fala, né, doutor? O que ela está sentindo. Então, a analisar e observar mesmo a criança e adolescente é fundamental. A gente só vai para mais um intervalo e volta já já. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Além de canais de notícia, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Um novo ano, com a bênção esperada há tempos. Bíblia Sagrada com comentários do missionário R.R. Soares.
o livro que o ajudará no cumprimento do propósito da sua existência. Mapas coloridos, dicionário, nova ortografia e muito mais, disponível em 4 cores. Bíblia Sagrada com comentários do missionário R.R. Soares. Você não pode ficar sem essa bênção. Pai, você sabe quem são os amigos de seus filhos? Você sabe o que eles acessam na internet? Você tem sido exemplo para eles? Você os influencia positivamente? Pai inteligente influencia o filho adolescente. Graça Filmes apresenta... Se não são os garotos da fronteira. Senti o cheiro de vocês antes de aparecer. Ah, qual é? Qual o preço de uma amizade verdadeira? Oh, Grant, não era seu irmão numa daquelas motos? Mike, o que tá acontecendo? Eu tô aqui por um único motivo. Dinheiro. O que quer de mim? Lealdade. Quanto vale um amigo? Corre, corre! Jed, pede socorro! Até onde você iria por lealdade? Nós vamos agitar, vamos controlar a nação. Sabe qual era o carro dos atiradores? Mesmo diante das piores situações. Quem daí? Quem atiraria numa criança? Quem? Deus sempre nos fortalece. Não acredito em vida após a morte. Acredita em Deus. É a mesma coisa. Uma distribuição. Graça Filmes. O que acontece quando num acampamento de final de semana surge um momento de tensão Desculpa, Ashley. Você é um idiota. Ele pediu desculpas. que leva a uma jornada, a palavra de Deus. Experimente uma história de amor incondicional. Eu não entendo por que se casou com ela. Foi o Senhor quem ordenou. Não venha me dizer que entende. Isso não foi nada bom. O que Ashley precisa é de uma boa dose de amor incondicional. Amor incondicional. A história de Osé. Uma história de amor para as eras. O Show da Fé leva a palavra de Deus a milhões de lares em todo o Brasil e a mais de 80 países. Em todos os cantos do planeta, a boa nova do Evangelho está sendo escutada por quem mais precisa. Faça a sua parte para que este programa transforme para melhor a vida de mais pessoas. Seja um patrocinador do Show da Fé. Ligue 4062-0777 ou se inscreva pelo site ongrace.com. Show da Fé, cumprindo a vontade de Deus para que todo o mundo conheça Jesus Cristo. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Ligue e tire suas dúvidas. Lembrando que o nosso tema de hoje é ansiedade e depressão infantil. Bom, doutor, a gente acabou citando ali que a depressão ela acaba tirando o sono ou tendo sono demais, né? Essa questão, né? Como é que a gente pode saber que está sofrendo mesmo uma alteração, né? Na questão dos pais, principalmente, que acabam analisando isso, né? Em relação ao sono, ao especificamente. Sono, exatamente. Claro. Sintomas depressivos, episódio depressivo, como tu falou muito bem, pode tanto aumentar o sono, a hipersonia, que é aquela criança que fica mais cansada, mais sonolenta durante o dia, dorme demais, dorme bastante à noite e mesmo assim fica cansada e dorme muito durante o dia, ou ao contrário, a insônia. A dificuldade pode ser da insônia, a insônia inicial, que é a dificuldade de pegar no sono, a insônia intermediária, que é aquela que mesmo eu conseguindo pegar no sono, eu acordo muitas vezes à noite e tenho dificuldade para dormir, ou a insônia final, que é o despertar precoce. Por exemplo, eu preciso acordar só às 7 da manhã, mas todos os dias, quase 5 da manhã, eu já acordo e não consigo mais dormir de novo. A insônia final está muito relacionada com sintomas depressivos, com episódio depressivo. Em crianças e adolescentes, da mesma forma. Então, toda mudança no padrão de sono de uma criança ou de um adolescente é um sinal que pode estar acontecendo algo de errado. Não necessariamente um episódio depressivo, mas isso tem que ser um sinal de alerta para os pais. Ele dormia muito bem e agora ele não está conseguindo dormir. Ou ele dormia muito bem e agora ele está dormindo demais. Toda mudança no padrão de comportamento normal
tem que ser um alerta. Então, isso tem que ser daí visto pelos pais num primeiro momento, que normalmente quem vai ver isso é quem tem casa. É quem tem casa. Com certeza. Doutor, agora falando sobre transtornos emocionais e fobias. Elas podem surgir depois de um quadro ter identificado depressão, surgir esses outros tipos também de comportamentos? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, claro. As fobias específicas, Sim. que é um tipo de transtorno psiquiátrico dentro dos transtornos ansiosos, uma categoria que são as fobias específicas. Fobia específica é um medo exagerado, um medo que me traz prejuízo de algo específico. Pode ser das mais diversas coisas, né? Desde medo de altura, desde medo de palhaço, por exemplo, desde medo de ficar sozinho, desde medo de morrer. Então, a fobia específica é algo que acontece, sim, também em crianças e adolescentes. A prevalência desse tipo de transtorno, desse transtorno ansioso, é bastante alta também. E pode se iniciar depois ou durante um episódio depressivo, sim, mas não necessariamente. Sim. Não necessariamente um transtorno, uma fobia específica, vai ter uma relação direta com o episódio depressivo. A gente sabe que, principalmente as crianças, né, têm uma dificuldade em identificar exatamente o que sentem e não sabem explicar isso em palavras, vamos dizer assim. Como é que é feito o diagnóstico nesse caso? Claro. Como tu disse também, a criança, na maioria das vezes, ela não vai chegar para o pai e para a mãe e dizer: eu não estou me sentindo bem, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo comer, eu estou me sentindo triste. Isso tem que ser observado por aqueles que estão junto com elas para trazer para o atendimento e a gente daí fazer a observação. Muitas vezes, em crianças menores, isso pode ser visto, por exemplo, em desenhos, isso pode ser visto, por exemplo, em brincadeiras, né? Em jogos. Então, a detecção, vamos chamar assim, dos sintomas, dos sinais, Sim. seja de um transtorno de ansiedade ou de um transtorno depressivo, em crianças, muitas vezes não é pela conversa, como no adulto. Sim. É na observação e em algumas atividades, em consultório, por exemplo, brincadeiras, jogos, desenhos, isso tudo ajuda a gente também fazer uma comprovação, uma hipótese diagnóstica. Uhum. Crianças deprimidas, elas acabam perdendo a iniciativa? Claro. Perda de iniciativa em fazer as coisas é um dos sintomas de depressão, em adultos e também em crianças e adolescentes. Então, aquela criança adolescente que tinha mais iniciativa em fazer as coisas e agora não está fazendo, sim, isso pode ser um sinal que algo está errado e pode ser um episódio depressivo, tem que ser investigado. Uhum. Doutora, a gente ouve muito falar, principalmente as pessoas que sofrem de depressão, que, eu tenho depressão porque na minha infância aconteceu alguma coisa. Às vezes, quando a criança inicia uma depressão, pode ser exatamente isso, de alguma coisa que aconteceu nesse período, só que já foi diagnosticado cedo, precocemente, no caso? Sim. Muitas vezes, traumas infantis, quaisquer que for, né? Pode ser um trauma físico, um trauma sexual, um trauma emocional, que muitas vezes acontece e não é tão observado, a gente não se preocupa tanto, né? Claro que traumas na infância podem, na adolescência e vida adulta, sim, causar diversos problemas, inclusive sintomas e episódios depressivos, mas não necessariamente. Não necessariamente um episódio depressivo que a criança venha a ter em determinada idade vai ter uma relação direta com algum trauma, alguma coisa que aconteceu anteriormente. E não necessariamente a criança que tem depressão na infância vai ter quando adulto? Não necessariamente, não necessariamente. Depressão na infância é um fator de depressão na vida adulta mais grave e de mais difícil tratamento. Sim. Né? É um fator de mau prognóstico, vamos chamar assim, né? Claro. Mas não necessariamente uma criança que tem um episódio depressivo na infância vai ser um adulto deprimido ou um adulto com episódios depressivos. Principalmente se isso for diagnosticado e tratado na infância e adolescência. Se não for diagnosticado e tratado, daí sim, isso pode piorar e vir a desenvolver uma depressão mais grave na final da adolescência ou vida adulta, com certeza. Doutor, sobre o quadro clínico, né?
Tem diferença em ser analisado a depressão infantil e a depressão na adolescência? A depressão em crianças e a depressão em adolescentes. Isso. Os critérios diagnósticos são os mesmos, mas o prejuízo na vida funcional muitas vezes pode ser diferente. Na criança, ela não brincar com os coleguinhas, por exemplo, né? O adolescente, ele não querer ir na faculdade, ele perdeu interesse em coisas que ele gostava mais, ele não querer mais ver a namorada, por exemplo, ele fica mais irritado, mais impaciente. Então, os critérios são os mesmos, mas variam porque crianças e adolescentes normalmente têm estilos de vida diferentes. Então, vai interferir naquilo que o adolescente mais faz, naquilo que a criança mais faz. O que é a criança? É a brincadeira com os coleguinhas, muitas vezes é o sono dele, tem um sono, a criança um sono mais agitado, pesadelos, às vezes uma mudança na alimentação de uma criança, aquela criança começa a comer mais ou comer de menos, como eu já tinha dito, pode ser também um sintoma de depressão, né? Então, os sintomas vão interferir muito mais no estilo de vida que aquela criança e adolescente faz, né? E agora a questão do tratamento. Como tratar uma criança e um adolescente com depressão? Certo. Tratamento de depressão em crianças e adolescentes normalmente tem que ser feito multidisciplinarmente. O uso de medicações muitas vezes é indicado, isso tem que ser avaliado caso a caso, tem que ser avaliado se é um episódio depressivo leve, se é um episódio depressivo moderado, um episódio depressivo mais grave, dependendo também da intensidade do episódio, dependendo da cronicidade do episódio, se vai precisar ou não de alguma medicação. Mas existem diversas medicações, antidepressivos, que a gente pode se usar em crianças e adolescentes com bons resultados. Muitas vezes um tratamento medicamentoso mais uma psicoterapia, mais uma terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. Muitas vezes não vai precisar do tratamento medicamentoso, se é um caso mais isolado e uma depressão mais leve. Então, o tratamento tem que ser sempre individualizado, mas basicamente o tratamento é feito com uso de medicações e ou terapia. Certo. Doutor, vou terminar o programa hoje, a gente já está chegando na reta final, mas de uma forma bem intensa. A gente sabe que existem registros, até infelizmente na nossa região, de casos de depressão que acabam levando ao suicídio, né? Principalmente na questão de adolescentes. Como tratar para não deixar chegar nesse ponto? Claro. E principalmente aquelas pessoas que já tentaram, aqueles adolescentes já tentaram o suicídio, o que fazer para não permitir que essa pessoa tire sua vida? Claro, uma pergunta bastante importante, né? Tentativa de suicídio, ideação suicida ou o suicídio realmente consumado de fato pode estar ligado a muitas coisas, diversos transtornos psiquiátricos ou não, mas está muito ligado sim a transtornos depressivos. Em crianças e adolescentes, da mesma forma. Então, aquele adolescente, isso pode acontecer em crianças? Pode, mas é muito mais comum acontecer em adolescentes e adultos, né? Em adolescentes especificamente, né? Aquele adolescente que já tentou, teve uma tentativa prévia, isso tem que ser levado em conta, isso é muito importante, né? Às vezes, cão que ladra não morde, nesse caso é o contrário, né? A gente tem que ficar muito ligado se aquele adolescente já teve ideias anteriores, já teve tentativas prévias, se ele tem história na família de suicídio, se ele tem história na família de algum transtorno psiquiátrico, se ele está usando algum tipo de droga, de álcool, isso pode também piorar as coisas, né? E o tratamento tem que ser feito, como eu falei, o quanto antes possível, para a gente conseguir identificar essa ideação suicida e isso ser tratado de forma mais efetiva, porque as últimas pesquisas mostram que o índice de suicídios na nossa região, no nosso país, é bastante alto e vem aumentando, porque na maioria das vezes isso ainda é subdiagnosticado, subnotificado, né? Tem muitas mortes que são suicídios, mas são notificadas como outras coisas. Exatamente. Então, na realidade, eu acho que a notificação, se feita de forma mais certa, ainda seria maior ainda, mas tem que ser discutido, eu acho que com a comunidade, claro. Fazer grupos de ajuda, telefonemas. Eu acho que aqui no município existe um telefone para se ligar. Tem CVV. Eu acho que é bastante importante também, eu acho que tudo isso. Tudo bem. Doutor, deixa esse espaço aberto, então, para o senhor fazer suas considerações finais. Certo. Primeiro, agradeço bastante o convite, gostei bastante de vir, eu acho que
orientar, dar algumas informações, sempre importante. Quero então mandar um beijo para minha esposa e falar que eu estou à disposição para outras oportunidades que vocês quiserem. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Deixando só um recado final para quem está nos assistindo, que a gente sabe que o suicídio é uma maneira de pedir ajuda e hoje existem diversas maneiras e diversos serviços em Criciúma mesmo e na região que prestam esse serviço. Então, nunca pense nessa possibilidade de tirar a sua vida. Vamos para a nossa mensagem de reflexão. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e meu ventre. Salmos 31, versículo 9. A gente vai ficando por aqui. Volta quarta-feira que vem com mais do Primavera Saúde. Até lá. Tchau, tchau.